também por esses versos novamente, para entendermos melhor o contexto inteiro do capítulo. Oséias, capítulo 6. Irmãos, nós estamos, para aqueles que nos visitam, em uma série chamada Amor e Rendição. Uma resposta à graça escandalosa de Deus. E, de fato, é isso que temos visto, temos notado no texto de Oséias, que esse amor de Deus é um amor escandaloso. Escandaloso porque é incompreensível. Nós não conseguimos entender, dimensionar e, de fato, compreender mesmo. Por quê? A grande pergunta é por que, Deus? Por quê? Não sei você, mas essa é a pergunta que eu me faço o tempo todo. Por que, Senhor? Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, magnânimo, altíssimo, soberano, acima de tudo, todos, autossuficiente, não precisava de nós. Muitas pessoas hoje na igreja contemporânea dizem que Deus sentiu necessidade de uma família, você já viu isso por aí? E aí ele criou os seres humanos porque ele é carente. Não, irmãos, ele é autossuficiente, ele se basta. Deus é a fonte de todo prazer existente. E na relação trinitária, nessa relação da Trindade, certamente ele se basta. Mas criar a humanidade já foi um ato de graça. Perdoar a humanidade é um ato de graça ainda maior. Misericórdia. E aqui que nós temos visto nessa série esse amor que é insistente, que é paciente, que persiste, que não desiste, que é leal, que não quebra aliança apesar da outra parte quebrar o tempo todo. Irmãos, esse é um amor escandaloso. Mas nós temos entendido aqui que a intenção da nossa série não é somente pensarmos sobre o amor de Deus, mas pensarmos sobre o nosso amor. Como então respondermos a esse amor, porque é essa a convocação do texto de Oséias. Esse hesed, esse amor leal, esse amor pactual que Deus tem, ele espera uma resposta da sua igreja, do seu povo, onde nós também, guardando seus mandamentos, demonstremos que o amamos, que respondemos à altura daquilo que ele tem sido para nós. Irmãos, vamos ler esse capítulo 6 todo, a partir do verso 6, e hoje nós temos como continuidade aqui da nossa série, já o 6º sermão, nós temos aqui o título para o sermão dessa manhã: o que de fato conhecemos? É uma pergunta mesmo. O que de fato conhecemos? O que nós conhecemos? Quem nós conhecemos? O que de fato temos conhecido sobre Deus? O que de fato conhecemos? Vamos ler os versos e eu peço que os irmãos acompanhem enquanto eu leio. Oséias capítulo 6 também está projetado aqui na nossa projeção. Verso 1: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e clamar que Ele continue falando aos nossos corações, assim como já falou por meio da leitura da sua palavra, dos comentários da liturgia, pelas canções
que cantaram a palavra de Deus, pelas orações que reforçaram verdades da palavra de Deus, que agora, nesse momento de exposição mais ampla sobre essa palavra que nos transforma, que Ele fale poderosamente aos nossos corações. Vamos baixar nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor, obrigado, porque estamos aqui diante da Sua palavra, Deus. É ela que é o norte de todo o nosso culto. Nós cantamos ela, nós oramos ela e agora nós pregaremos ela, Pai. É ela que nos transforma, é ela que revela o Senhor. Embora não sejamos servos da Tua palavra, mas daquilo que ela revela, do Senhor, de Cristo Jesus, aquele que é revelado por ela, Pai. Por isso, com temor e tremor, nos apresentamos nesse momento e clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações, que eu seja um mero instrumento em Tuas mãos, Deus, verdadeiramente. E que nós tenhamos certeza aqui de que o Senhor falou poderosamente. E Deus, esse texto que é tão desafiador, tão atual, porque ainda hoje vivemos essa religiosidade, vemos tanto essa religiosidade de pessoas que servem com a boca, adoram com a boca, mas não com o coração. Que Deus não nos passe nenhum detalhe, mas que o Senhor, de fato, nos chame a atenção para essa verdade, ela nos transforme, nos exorte, mas nos coloque no caminho correto, Pai. Clamamos poderosamente pela Sua atuação, Deus. Humildemente oramos em nome de Jesus. Amém. O que, de fato, conhecemos? Irmãos, o cenário religioso registrado aqui no livro de Oséias, ele não é peculiar a esse tempo da história humana. Mas a verdade é que ele é visto em toda a história da humanidade. Um cenário onde a religião, que tinha como objetivo ligar as pessoas a Deus, ou religar, como a própria etimologia propõe, se tornou meramente um ato cultural, costumeiro, ritualístico, quando não um sistema de gestão de culpa ou rituais que anestesiam a nossa consciência. Quantos templos ainda hoje, irmãos, estão cheios, os cultos e liturgias são sofisticados, mas não há vida, não há verdade, Deus não está presente. O problema que estamos falando aqui não é da negação de Deus com a boca, mas com o coração. E foi isso que diversas vezes nós vimos acontecer, sobretudo em momentos de paz no meio do povo de Deus. E não pense você que é diferente do nosso mundo contemporâneo, ou da nossa nação. Muitas vezes, a igreja, em suas mais diversas expressões, reproduz com assustadora naturalidade essa mesma realidade que é vista e denunciada aqui pelo profeta Oséias. Não pense você que isso só ocorre em locais onde há misticismo exacerbado, ignorância, falta de conhecimento das Escrituras, manipulação, não. É possível termos a teologia correta, o ritual correto, a liturgia correta. É possível esteticamente performarmos exatamente como se espera, mas o coração está vazio. E assim Deus não está sendo cultuado e conhecido. E é isso, irmãos, que está acontecendo nesse contexto de Israel no século VIII a.C. Exatamente isso. Os cultos estavam lotados. Os sacrifícios se multiplicavam. O sacerdócio, pelo menos num sentido litúrgico, funcionava. A liturgia era correta. Eles iam aos sábados para o templo. Mas quando você olhava para aquela nação, como o capítulo 4, verso 1 nos declara, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. O diagnóstico de Oséias, irmãos, ao longo dos capítulos 4 e 5, que nós já estudamos aqui, é devastador. Israel estava destruído, não pela falta de religião, mas pela falta do conhecimento experiencial, relacional com Deus, e que os levou, por fim, à idolatria. Nós temos entendido isso aqui. É um povo que ia para o culto, ia para o templo, entregava os sacrifícios, entregava os holocaustos, tinha toda a liturgia correta. Mas no decorrer da semana, por ser algo meramente ritualístico, eles se devotavam a outras divindades.
Baal, Astarote, deuses da fertilidade, se entregavam a esses cultos idólatras. E amavam, como nós já vimos aqui no capítulo 3, amavam esse contexto. Irmãos, o que está sendo denunciado aqui é algo muito mais perigoso do que um ateísmo declarado. O que está sendo tratado no livro de Oséias é o que nós podemos chamar de deísmo funcional. Um deísmo funcional. O que é o deísmo, pastor? Nós já explicamos isso aqui diversas vezes. O deísmo é uma cosmovisão de um Deus que não interfere, que não intervém, de um Deus que é distante, de um Deus que criou a humanidade, toda a criação, mas está distante. E nós temos vivenciado muitas vezes na história da religião, não só a cristã, mas todas as religiões, mas estamos falando da verdadeira religião aqui, sobretudo a religião cristã. Temos visto diversas vezes exatamente esse contexto de deísmo funcional, mas não por culpa de Deus, mas nossa. A distância não é de Deus, mas nossa. Não é o coração de Deus que está distante, mas o nosso. Nós ficamos com o rito, nós ficamos com os sacrifícios, nós ficamos com a estética, mas não com a verdade, com vida, com vigor. Irmãos, e é isso que Oséias está denunciando aqui no capítulo 6, e é para essa reflexão que nós estamos sendo convocados. Analisemos o texto, irmãos, verso a verso, e percebamos o problema crônico que Israel está vivenciando, e que é um problema que muitas vezes nós também vivenciamos. Verso 1 a verso 3 nos diz assim, eu vou ler novamente. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Lindo esse texto, como o Tiago citou aqui na semana passada. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, para entendermos exatamente essa resposta de Israel, nós precisamos voltar um verso apenas. No capítulo 5, verso 15, diz assim, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. A conclusão dos capítulos 4 e 5, de tamanha devassidão, de tamanho declínio moral, religioso, político de Israel, a conclusão é o capítulo 5, verso 15. É Deus dizendo, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E a resposta coerente é exatamente essa que é dada do verso 1 ao verso 3. Essa é a resposta. Capítulo 6, verso 1 começa com vinde. Se Ele então está voltando ao seu lugar, exigindo de nós uma busca em arrependimento, que nós reconheçamos que somos culpados, então vamos a Ele. Vinde, tornemos para o Senhor. A questão aqui, irmãos, como já foi dito no domingo passado, concluindo o capítulo 5, de fato, algumas divisões vão do 5 até o 6 ao 3, outras divisões são o 5 até o finalzinho do 14, e o verso 15 junto ao 6, enfim. Tem essas diferenças, às vezes inversões de cada Bíblia. Mas é verdade. Tudo aquilo que está sendo no capítulo 5 se desdobra até o verso 3 do capítulo 6. E como já foi dito aqui na semana passada, esse arrependimento é um arrependimento falso. Inclusive, para nós entendermos bem esse texto, nós precisamos dividi-lo em 3 partes. Do verso 1 ao verso 3, nós veremos esse falso arrependimento. Do verso 4 até o verso 6, nós veremos o lamento divino, denunciando que o problema não é o rito, mas é o coração. E do verso 7 ao verso 10 é a denúncia da hipocrisia, com uma lista de pecados que demonstra que eles estão com o coração distante de Deus. Portanto, nesses 3 primeiros versos, nós vemos aqui um arrependimento. A maioria dos comentaristas lê esses 3 versículos como um cântico de arrependimento do povo. Uma liturgia de retorno.
Uma liturgia que, inclusive, nós podemos utilizar. Entretanto, há uma questão fundamental que divide alguns intérpretes. Esse arrependimento é genuíno? Claramente nós vemos que não, irmãos, pela resposta do próprio Deus no verso 4. Logo em seguida a esse cântico de arrependimento, a essa resposta à conclusão do verso 15 do capítulo 5, nós vemos então Deus nos dizendo, ou dizendo àquele povo de Israel: que te farei, ó Efraim? Muitas vezes Oséias utiliza o termo Efraim para se referir a esse reino do norte. Que te farei, ó Judá? Também Judá é denunciado aqui, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Logo, fica claro a todos nós que esse arrependimento é um arrependimento temporário. Não é substancial, não é verdadeiro, é falso. Irmãos, a grande verdade é que todas as vezes que esse termo vinde, né, é usado aqui ou melhor, vinde não, tornemos, tá? O verbo utilizado no hebraico para tornemos, você pode perceber aí, depois você pode anotar, que ele se repete várias vezes no texto de Oséias. Capítulo 2, verso 7, eu fiz algumas anotações aqui. Capítulo 3, verso 5. Capítulo 5, verso 4, capítulo 5, verso 15, capítulo 14, verso 1 e 2. Esse termo é um termo importantíssimo para entender a mensagem de Oséias. Porque o termo hebraico, o verbo hebraico utilizado, é uma palavra-chave aqui que significa um retorno integral em direção a Deus. Portanto, não é uma correção, de rota religiosa, não é um ajuste litúrgico, mas é radical, é um chamado radical, implica um rompimento que tem custo, a transformação do ser. Entretanto, não parece que é honesto esse retorno a Deus. Claramente porque, olha o que o próprio povo de Israel coloca nessa canção, nesse cântico de arrependimento. Primeiro ele diz: ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará. O povo demonstra de uma certa forma aqui nesses primeiros versos uma confiança quase mecânica, como se acostumados com a bondade de Deus eles dissessem: é só nos aproximarmos e vai ficar tudo bem. Essa é a conclusão do povo de Israel nesse momento. Então ok, nós estamos em pecado, ele quer retornar ao seu lugar e nos exige que busquemos a ele, então vamos, busquemos. Porque afinal de contas, ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e nos curará. Nós conhecemos esse Deus, ele é bom, ele vai nos sarar de novo, ele vai nos curar de novo. Até aí, irmãos, não há nenhum problema. Porque isso é o conhecimento do caráter de Deus revelado. De fato, ele se revela assim para todos nós, como um Deus bom, como um Deus compassivo, como um Deus longânimo, tardio em irar-se, um Deus misericordioso. Entretanto, nós percebemos que aqui é quase um ato de manipulação de Israel. Já que ele é bom, nós sabemos, ele só voltar a ele vai ficar tudo bem. Claramente esse arrependimento é temporário, não é verdadeiro, não é genuíno. Logo em seguida o texto nos demonstra que depois de 2 dias e ao 3º dia, a lógica aqui, irmãos, é transacional. Demonstra que eles esperam uma resolução rápida e automática. O furor de Deus vai durar, 3 dias. É verdade que esse texto, nós precisamos fazer menção a isso, ele tem um duplo sentido, porque ao mesmo tempo que historicamente está falando de um arrependimento passageiro que dura 3 dias, é óbvio que isso não é literal, mas simbólico, dizendo que o povo entende o seguinte: o furor de Deus vai demorar um pouquinho só, a gente busca ele que fez a ferida e vai sarar e vai ficar tudo bem, a gente busca ele um pouquinho, daqui a pouco ele vem e está tudo certo. Entretanto, há também uma tipologia aqui apontando
para a ressurreição de Cristo. Interessante, né? Como que ao mesmo tempo, historicamente, é problemática essa afirmação, mas há uma tipologia apontando para a ressurreição de Cristo. Inclusive, muitos comentaristas acreditam que quando Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, que a Escritura registra a ressurreição de Jesus, ele esteja se referindo a esse texto, porque não há muitas referências no Antigo Testamento falando da ressurreição sendo no terceiro dia, exceto esse texto. Paulo diz isso conforme as Escrituras, provavelmente citando Oséias 6, verso 2. Então, tipologicamente, está apontando para a ressurreição de Cristo, mas historicamente está apontando para o fato desse arrependimento ser temporário. E de um povo que se acostumou com a bondade de Deus e está, então, se relacionando de uma forma a tentar manipulá-lo e tem coragem de dizer, vai ficar tudo bem. A gente conhece ele faz a ferida e mesmo sara. É só buscá-lo um pouquinho, 2 dias de furor passa, o terceiro dia ele vem. E ele vem. Verso 3, conheçamos, pois, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, esse versículo 3 é muito revelador, porque aqui aparece um termo que, teologicamente, é um fio condutor, juntamente com outra palavra-chave do texto de Oséias, o termo da'at, no hebraico, que significa, da'at é um substantivo originado pelo verbo yada, que significa conhecimento relacional. Portanto, nós precisamos lembrar disso. Aqui não está se referindo a um conhecimento, preste atenção, cognitivo, meramente técnico, teológico, mas um conhecimento experiencial, relacional. Esse é o mesmo termo utilizado para a relação conjugal, visto em Gênesis 4:1, quando Adão conheceu Eva. Perceba, o que Deus está exigindo não é um conhecimento teórico, técnico, cognitivo, mas uma entrega total, uma história compartilhada, uma presença real, relacionamento íntimo. E o povo até com a sua boca responde isso verdadeiramente não, responde isso corretamente, com os lábios, com a boca. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. E olha aqui que o final do verso 3 ainda nos diz, a sua vinda, como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva é uma chuva de inverno, uma chuva que já é esperada, uma chuva que é certa. Nós aqui, nós que somos do Rio de Janeiro, né, eu digo nós porque tem alguns aqui que são do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro você não tem muita estação não. É verão, 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 verão. É verão o ano todo, né, Tiago? Só verão. Oi? Tem uma semana de frio. Uma semana de frio, é isso aí. E se fizer 20 graus, a gente já coloca muito casaco. Se choveu lá na escola, no tempo de escola, chovia, o pessoal colocava o casaco, maior calorzão. Só para usar o casaco, porque ficava tanto tempo no guarda-roupa, o pessoal, poxa, não posso usar o casaco. Na escola, todo mundo ia de casaco o dia que chovia, só por causa de um ventinho. Mas aqui, em BH, você consegue notar um pouco mais as estações. Não é verdade? Tem períodos que é certo chuva. Maio, chove muito, né? Março, quer dizer, março, chove muito. Águas de março, é março? Tem até a música, Águas de Março. É certo. É a mesma coisa que eles estão dizendo, assim como a natureza, né? Ela é fixa. Ela tem tempos e estações certas que nós podemos confiar. Se nós buscarmos a Deus um pouquinho, é certo, Ele vem. Irmãos, esse arrependimento não é um arrependimento verdadeiro. Ele é temporário. Ele é de 3 dias. Não é como o arrependimento de Davi, que diz, não retires de mim o teu espírito. O povo deveria aqui estar se vestindo de cinzas, de pano de saco, clamando, Senhor, não retire de nós a tua presença. Mas é um povo que se relaciona com Deus de forma pragmática e diz, olha, nós conhecemos Ele, Ele é bom, Ele é bonzinho. Nós vamos nos achegar, vamos cantar umas canções,
3 dias de furor, passa, daqui a pouco está aí. Como a chuva serôdia, como a chuva do inverno, é certo, ele vem. Irmãos, o povo diz as palavras certas, prossigamos em conhecer o Senhor. Mas como observa John Frame, ao analisar o senhorio pactual de Deus, e aqui nós estamos falando de pacto, de relacionamento, de um casamento, de um acordo. O senhorio pactual de Deus requer um conhecimento como um Senhor relacional. É inseparável, irmãos, preste atenção, a sujeição à sua autoridade e de presença real diante dele. Não é possível, preste atenção, afirmar o da'at, esse relacionamento experiencial, enquanto se preserva a vida idólatra. A presença pactual de Deus é o que torna o conhecimento verdadeiro possível. Deus não é um princípio abstrato a ser sistematizado. Ele é uma pessoa a ser conhecida. E essa pessoa está presente, não distante, não desinteressada, mas comprometida, envolvida, até ferida pela infidelidade do povo. Não há um verdadeiro conhecimento, e conhecimento aqui é relacionamento íntimo, sem sujeição à sua autoridade e presença. Lembremos de 1 João capítulo 2, verso 3 e 4. Abra comigo aí. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 3 e verso 4. 1 João, capítulo 2, verso 3 e verso 4 nos diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Portanto, eles podem até responder com a boca da maneira correta: conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Mas no decorrer da semana permanecem idólatras, servindo a Baal, como vimos no capítulo 3, amando os bolos de passas, os rituais entregues a Baal. Eles não só entregavam aleatoriamente, mas eles amavam fazer aquilo, tinha envolvimento com esse amante espiritual que era Baal. O coração totalmente dividido. O que John Frame está a nos mostrar é que não é possível um conhecimento de Deus sem a sujeição à sua vontade. E a própria Escritura nos afirma isso em 1 João. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E mais uma vez, embora agora no grego, esse conhecimento não é teórico, é experiencial. Eu não posso dizer eu me relaciono intimamente com Deus se eu não me sujeito à sua vontade, se eu não guardo os seus mandamentos. Esse é o problema de Israel. Não é ateísmo, mas sincretismo. Pessoas que estão com o coração dividido, que cantam um cântico de arrependimento no final de semana, mas que quando chega a segunda-feira estão entregues a Baal novamente. E aí, irmãos, o segundo trecho desse capítulo, do verso 4 ao verso 6, nos mostra então um lamento divino. Um lamento divino. E Deus claramente mostrando que o problema é o coração, que não acompanha o rito. Vamos ler novamente os versos 4 a 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Visto que o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, os teus juízes sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A resposta de Deus aos versículos 1 a 3 é um lamento, não uma celebração. Notoriamente aqui, então, esse arrependimento de Israel não é genuíno. Deus lamenta. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? A pergunta retórica aqui, irmãos, não é uma expressão de impotência divina. Presta atenção, Deus não está aqui confuso.
como ser impotente dizendo, eu não sei mais o que fazer. Porque às vezes é isso que nós fazemos, não é? Quando nós estamos insistindo uma pessoa, pais aí na educação, às vezes está lá repetindo, o filho fazendo a mesma coisa, você fala, meu Deus, o que eu faço com esse menino? Muitas vezes a nossa afirmação é um reconhecimento de impotência, não sei mais o que fazer, aí você vai procurar ajuda. Com o pastor, aí o pastor às vezes não resolve também. Aí vai na psicóloga, o psicólogo também não resolve. Até que você vai à pessoa certa, Deus. Deus te ajuda. Apesar que o pastor e o psicólogo podem ajudar também. Mas brincadeiras à parte, geralmente quando nós usamos esse termo, a gente está declarando uma impotência. Não é esse caso. Aqui é a expressão, irmãos, de um marido que olha para a esposa e percebe que ela ainda não entendeu. Que as palavras certas estão sendo ditas, mas que o coração ainda está nos amantes. O que eu te faço, ó Israel? O que eu faço com você? Eu tenho insistido, eu tenho amado, eu tenho educado, eu tenho corrigido, mas você não muda, seu coração continua obstinado aos amantes, ao pecado, à idolatria. O vosso amor, diz o texto, é como a nuvem da manhã e como orvalho que cedo passa. O diagnóstico divino é preciso, o amor deles era efêmero, dissipava-se como orvalho ao sol. Nós estamos aqui numa cidade grande, né? Mas a cultura mineira é de visitar bastante o interior, né? Visitar o interior, visitar regiões de campo, então todo mundo aqui já viu. O orvalho da manhã. Amanhece, começa o dia, está a graminha toda molhadinha, o orvalho da manhã, de repente o sol vem e dissipa. Cedo passa. Perceba, era um arrependimento temporário de 3 dias. Como o orvalho da manhã, cedo passa. Irmãos, quantas vezes nós também temos um arrependimento assim? Deus nos exorta e nós dizemos, agora vai mudar. Agora eu paro. E nós choramos, e nós cantamos canções, né, que mexem com o nosso emocional, e ajoelhamos, e babamos, e clamamos, ó Deus, até que vem o primeiro problema. Até que vem a primeira tentação, não precisa nem da segunda. Até que vem o primeiro dia de depressão, um dia de angústia, e nós estamos nos entregando a Baal novamente. Não olhemos para esse texto de Oséias como se fosse um diagnóstico para o Israel do século 8º a.C., mas um diagnóstico para os nossos próprios corações. Porque o nosso amor também é como orvalho da manhã que cedo passa. Enquanto o amor de Deus, irmãos, é permanente, é insistente, esse amor pactual de Deus, que é incondicional, como nós vimos nos capítulos anteriores, o amor de Israel aqui era sazonal, conveniente, estratégico, aparecia nas crises e sumia na prosperidade. E lembremos, o contexto histórico-político desse tempo em Israel é de Jeroboão II, um dos períodos de maior prosperidade em Israel. Eles estavam prosperando, o país estava indo bem economicamente. As pessoas tinham dinheiro. E nesse período de paz é que nós mostramos quem de fato nós somos, irmãos. Porque na crise até o ateu ora. Na crise até o ateu fala, meu Deus. Mostramos que de fato lembramos de Deus, nos relacionamos com Ele intimamente, principalmente nos períodos de paz. Mas esse é um amor que quando a crise vem, está lá, demonstrado. Mas é só passar a crise e Ele vai embora como orvalho da manhã. E aí, o texto nos diz que Deus os abateu com os profetas. Olha o que o verso 5 ainda nos diz, por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, os meus juízos sairão como a luz. O versículo 5 expõe a insistência de Deus. Deus jamais abandonou Israel. Nessa corrupção gradativa de Israel, Deus diversas vezes exortou aquele povo, chamou a atenção daquele povo, usou os profetas para exortá-los.
os abateu com a palavra dura de exortação, de correção. Por isso Deus está a dizer: o que te farei, Efraim? Porque eu já corrigi, eu já usei os profetas, eu já te abati com os meus juízos. Mas você continua obstinado no pecado. Verso 6, aqui nós temos o ápice desse texto, irmãos. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Como nós lemos aqui na liturgia, Jesus cita esse versículo 2 vezes no Evangelho de Mateus. Nós lemos uma das vezes, no capítulo 9, verso 13, no capítulo 12, verso 7. E interessante, Jesus cita em que contexto? Criticando os fariseus. E nós precisamos lembrar quem são os fariseus. Já falamos isso aqui várias vezes na igreja também. Que muitas vezes, contemporaneamente, nós traduzimos ou interpretamos o farisaísmo com a ótica do século 21. Ou desse período cristão, que já observou que o fariseu era hipócrita. Mas lembremos, no primeiro século, para aquele público original das Escrituras, o farisaísmo era um modelo. Esses homens eram estritos seguidores da lei. Homens zelosos, os que acordavam mais cedo para orar, os que iam até o templo, os que mantinham a liturgia intacta, correta, conheciam tudo de teologia, sabiam todas as respostas. Mas, embora conhecedores tecnicamente de Deus, tinham um coração distante. Deus não quer um conhecimento meramente técnico, irmãos. E aqui fica um alerta para todos nós. Porque o perigo da teologia reformada não é o ateísmo, não. Uma teologia reformada ortodoxa. Não é o ateísmo. Mas é esse deísmo funcional. É esse conhecimento meramente técnico, e eu já disse isso aqui diversas vezes. Nós podemos conhecer tudo sobre uma pessoa, mas não conhecer a pessoa. Você pode pegar aqui um ícone da história humana e estudar tudo sobre ele. Agora, com a inteligência artificial, então, você faz uma baita pesquisa, você pode ser uma autoridade sobre o assunto. Mas se for um ícone uma pessoa que você não conheceu pessoalmente, e que já às vezes até morreu, e você não tem nem capacidade ou possibilidade, né, melhor falando, de conhecê-lo, e aí? Quantos de nós somos doutores em Bíblia, em teologia, sabemos tudo, citamos o texto, mas sequer nos relacionamos com Deus? Essa é a denúncia. Por isso, Deus está a dizer aqui: o que eu quero de vocês é misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E perceba, não é aqui uma crítica ao ritualismo, ou melhor, ao ritual, né? Ritualismo é quando ele tem um fim em si mesmo, mas não é uma crítica ao ritual em si. Não tem problema com o ritual, inclusive muitos dos rituais foram prescritos pelo próprio Deus. A questão é que Deus não quer uma religião só aparente, como era dos fariseus, meramente técnica, performática, estética, mas sem vida. E o termo que é usado aqui para misericórdia é o mesmo que é usado várias vezes para se referir ao amor pactual, incondicional de Deus. Recebe. Por isso, talvez uma melhor tradução, embora as nossas traduções tradicionalmente mantiveram a palavra misericórdia, talvez uma melhor tradução seria um amor leal. Um amor leal, uma devoção comprometida. Podemos então ler esse texto da seguinte forma: amor leal eu quero, e não sacrifício. Amor genuíno eu quero. Eu quero relacionamento mais do que holocaustos. Porque tudo isso que nós fazemos aqui domingo após domingo existe unicamente para nos levar até Ele. Se nós fazemos isso domingo após domingo, como esse Israel fazia sábado após sábado, mas não chegava ao fim do culto, que é o conhecimento de Deus, para quê? Qual o sentido? Portanto, o problema não é o rito, mas onde está o coração.
Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mais uma vez, essa exigência desse conhecimento experiencial, relacional. Eu quero que vocês se relacionem comigo. Lembrem-se, em Oséias a figura aqui é de um marido traído, que está chamando a atenção da sua esposa e dizendo: deixe os amantes, eu quero um relacionamento com você íntimo. Eu quero vida compartilhada, eu quero que nós sejamos um. E é isso que Deus tipologicamente está a dizer a todos nós. Ele quer um povo íntimo, que o busca verdadeiramente, que o conhece, que se relaciona de perto, que encosta a cabeça no peito, que quer a sua presença mais do que as suas bênçãos, que quer a sua face mais do que as suas mãos. Mas historicamente, quantas vezes nós vimos na história humana, quantas pessoas usam Deus como um meio e não fim. Irmãos, o que é idolatria? Porque talvez você diga: pastor, eu não me rendo ao Baal desse tempo. Eu não me rendo a Astarote desse tempo. Mas talvez você possa ter um relacionamento com o próprio Deus idólatra. Como assim, pastor? É possível ter relacionamento com o verdadeiro Deus idólatra? Sim. O que configura um espaço idolátrico? É quando o ídolo é um meio. Note quantas vezes as pessoas chegam e falam assim: santinho, querido, se você libertar o meu filho das drogas, eu subo aquela escadaria com a cruz nas costas até o meu joelho sangrar. Não quer a presença da divindade ou pseudo-divindade. Ela quer usar um poder mágico da divindade para um fim desejado. No fim, o Deus verdadeiro desse povo é o próprio ventre. E nós não vemos isso nas nossas igrejas. Pessoas que buscam a Deus só pelo aquilo que Ele pode dar. Ou pessoas que buscam a Deus porque culturalmente se acostumaram. Porque socialmente virou o vínculo social delas, é a igreja. É legal estar lá, o pessoal é bacana, é joia. Ou eu me sinto importante, porque lá eu tenho cargo X, Y, porque lá eu lidero. E aí eu tenho um status social que muitas vezes eu não tenho no trabalho. E aí eu me acostumo com isso e gosto. Lá eu sou ministro, lá eu sou presbítero, lá eu sou pastor. Lá eu sou professor da escola dominical, lá eu sou líder do departamento tal. Irmãos, isso acontece recorrentemente conosco. Aonde está Deus? O problema não é o rito, o problema não é o culto, que eles continuem, mas nos levando à finalidade correta, ao conhecimento de Deus. Por isso Deus diz: eu prefiro que vocês me conheçam, que vocês se relacionem comigo, do que trazer holocaustos vazios. Amor leal eu quero e não sacrifícios. E aí, irmãos, o final desse trecho é assustador. Dos versos 7 ao verso 11, do verso 7 ao verso 11, há uma lista de pecados aqui, nessa terceira parte do texto, onde há uma denúncia à hipocrisia de Israel. Olha o nível de degradação moral daquele povo religioso. Mas eles, como Adão, transgrediram o concerto, ali se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade de malfeitores, calcada de sangue ou manchada de sangue, e como horda de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles praticam abominações. Na casa de Israel tem visto coisa horrenda, ali a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também, ó Judá, está determinada uma ceifa para ti, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Agora, o texto sinaliza uma lista de pecados de Israel como uma comprovação dessa hipocrisia, desse arrependimento falso. Eles transgrediram o concerto como Adão. Aleivosamente aqui é traiçoeiramente. É interessante porque o contexto teológico, ou o principal assunto teológico tratado aqui, quer dizer, dois, né? Estamos falando disso o tempo todo. Tem duas coisas teologicamente que estão sendo tratadas em Oséias: esse amor pactual e o conhecimento relacional com Deus.
E olha, nesse contexto sobre o pacto, lembremos, agora ele está apontando para o primeiro pacto. Nós que somos aliancistas, né? Inclusive na classe de novos membros hoje tivemos exatamente essa aula, teologia pactual. Nós acreditamos que há dois pactos. Um pacto de obras, que é feito com toda a humanidade e que era condicional, feito com Adão, e um pacto da graça, que é o pacto incondicional. Deus está chamando atenção para esse segundo pacto que ele tem com o seu povo, não com a humanidade toda, mas com o povo que crê nele. Esse pacto que é incondicional. Mas ele agora remete ao primeiro pacto e diz, olha, assim como Adão, que me traiu, que quebrou o pacto, vocês também agora nesse segundo pacto têm quebrado. A pergunta é, quem cumpriu os pactos de Deus, né? Só Jesus, irmãos. Como Adão. E a gente precisa tentar entender aqui qual era a realidade que Adão vivenciava, irmãos. Adão tinha uma comunhão plena com Deus. Adão se relacionava plenamente com Deus. Adão era visitado na viração do dia pelo próprio Deus. Ele não havia ainda influência do pecado, porque ele podia pecar, mas ainda não tinha pecado, e decidiu trair a Deus. Agora esse povo, nessa segunda aliança, essa aliança que agora é incondicional também, assim como Adão tem traído a Deus, quebrado seu pacto, apesar de tamanha bondade demonstrada dia a dia. E tamanha é a corrupção, que o verso 8 diz, Gileade, manchada de sangue. Aqui, um apontamento para um fato histórico. Você não precisa abrir não, mas pode anotar, 2 Reis, capítulo 15, 25, mostra que pecar, com os gileaditas, matou o rei Pecaías. Conspirou, fez uma conspiração, e com os gileaditas, 50 gileaditas, matou Pecaías para tomar o reino, e reinou por 20 anos em Israel. Ele está mostrando, olha só como é que esse reino de vocês é um reino cheio de conspiração, cheio de violência. Lembra da história de Gileade? Quando Peca toma o poder através de uma conspiração política, com a ajuda dos gileaditas, mata o rei. É assim que vocês têm estabelecido o concerto comigo? Cheio de violência, de corrupção. Verso 9 é ainda mais assustador. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Até o sacerdócio está corrompido. Alguns teólogos acreditam que é provável que tivesse nesse tempo uma tentativa de conspiração dos sacerdotes. Nós não temos muita clareza o que esse texto quer dizer, ou talvez que sacerdotes estivessem cometendo mesmo a morte espiritual do povo e talvez até morte física. Homens violentos controlando o povo de Deus. Siquém, que era uma das antigas cidades de refúgio de Israel, que era o caminho para o santuário, que deveria ser um lugar seguro, agora é um lugar perigoso. Olha que nível os sacerdotes, que deveriam ser aqueles que promoviam paz, um caminho seguro para que as pessoas fossem acolhidas, agora são homens violentos. Aquele lugar que era um caminho de paz se tornou um caminho de violência. Verso 10, a conclusão é essa, irmãos. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Este verso sintetiza o diagnóstico. O que contaminava Israel não era primariamente a imoralidade das ruas, mas era a corrupção do coração. Todo o restante era consequência disso. Para piorar, a liderança espiritual estava corrompida, tinha perdido o conhecimento verdadeiro de Deus, e a nação assim toda ficou exposta. Verso 11, ele nos mostra que também Judá, que embora com seus altos e baixos ainda não tinha chegado o tempo de ceifa, também seria ceifado. Deus corrigiria agora de uma forma mais dura seu povo, para que eles aprendessem nunca mais a colocar sua confiança na Síria, no Egito, em Baal, em falsos deuses, para que nunca mais o traíssem. Como nós já pregamos aqui, Deus, inclusive, já declarou que ficaria distante desse povo por um longo período.
para que essa presença fosse sentida falta, para que eles sentissem falta dessa presença, para que eles se voltassem ao Senhor. Irmãos, a aplicação desse estudo, desse sermão, dessa exposição nessa manhã, para terminarmos, nós temos 3 aprendizados aqui. Em primeiro lugar, examine a qualidade do seu conhecimento de Deus. A pergunta que o capítulo 6 nos faz não é: você vai ao culto? A pergunta é: você conhece a Deus? E não no sentido informativo, mas no sentido de relacionamento íntimo. Você tem história com Ele fora das crises? Você tem história com Ele nas crises? A diferença entre o Hesed, esse amor efêmero de Israel, e o conhecimento genuíno que Deus exige é exatamente esse. O amor de Israel é um amor que aparecia nas crises, mas na prosperidade sumia. E Deus queria um relacionamento constante, um amor constante, leal, fiel. Irmãos, a grande, como já disse aqui, ameaça à igreja reformada não é o liberalismo teológico declarado, é o ritualismo ortodoxo. A capacidade de manter uma teologia sólida e uma ortopraxia gelada, fria, sem vida. Há tantos meios que precisam combater o liberalismo. Talvez a nossa teologia nos proteja disso. Mas o nosso risco é cair nessa ortopraxia fria. Não há vida, não há interesse genuíno por Deus. Conhecemos tudo sobre Ele, mas não sabemos quem Ele é. Não experimentamos, não temos Sua presença. Qual é a qualidade do nosso conhecimento de Deus? Segundo lugar, identifique os substitutos do relacionamento com Deus em sua vida. Israel substituiu o relacionamento pelo sacrifício, pelo rito certo no lugar errado, pela forma sem substância e também pela idolatria, agindo com Deus como se Ele fosse mais um, de forma pragmática. Eu vou lá, entrego o rito para Deus, mas deixa eu entregar também para Baal. E aí você diz: mas isso não tem nada a ver com o nosso contexto. Nós já temos dito aqui, o Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da prosperidade. Se o seu trabalho é mais importante que Deus, e se você quer ver algo que demonstra muita importância, tempo. Simples assim, prático, tempo. Pastor, mas eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Tudo bem, cumpra com o seu dever. Eu não estou dizendo que não tem dia que a gente vai trabalhar 9, 10 horas. Mas quantas vezes nós confiamos que é na nossa exaustão, na nossa dedicação integral ao trabalho, e aí chega no dia de semana no porto, eu estou exausto, porque eu já me sacrifiquei demais ao meu Deus na semana. Seu trabalho. Você não consegue vir. Chega no momento de oração, não tem vigor nenhum. Mas faz um churrascão para ver se o povo não vem. Vem. Lota. Deixemos de ser hipócritas, irmãos. Essa também é a nossa realidade. Nos devotamos mais ao prazer que o Netflix pode dar do que a Deus. Agora chega a Copa do Mundo. Quantos vão se devotar mais à seleção brasileira do que a Deus? E que Deus proteja os nossos corações de todos nós. O que substitui o relacionamento com Deus em nossa vida? O que Jesus está chamando aqui é um conhecimento contínuo. Prossigamos conhecer ao Senhor. Deus está nos chamando. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mas que não seja como de Israel, que é falso, que é temporário, como o orvalho da manhã cedo passa, que de fato essa seja a busca das nossas vidas. E coloquemos Deus como a nossa prioridade. Terceiro e último lugar, irmãos, a liderança precisa manifestar o conhecimento de Deus. Agora eu estou falando comigo e com os líderes dessa igreja. A liderança precisa manifestar o conhecimento de Deus. O versículo 9 é perturbador para qualquer líder. Os sacerdotes, os que deviam guardar e transmitir este verdadeiro conhecimento, tornaram-se o maior vetor de sua corrupção. Quando a liderança espiritual perde o relacionamento com Deus, não apenas falha em transmiti-lo, mas contamina ativamente aqueles confiados ao seu cuidado.
Ei, líderes, Rafael, presbíteros, líderes aqui talvez de departamento, onde é que está a oração na sua vida? Onde é que está a comunhão com Deus? Onde é que está a dedicação às Escrituras? Quanto nós oramos aqui juntos? O quanto nós de fato queremos a Deus, ou já estamos preocupados? Opa, 11h40, o Rafa tem 4 minutos, corre aí. Passou isso pela sua cabeça? Talvez seu coração esteja no lugar errado. Se a liderança não conhecer a Deus, nós certamente afetaremos todos os demais. Conclusão, irmãos, vivemos em uma era de excesso de informação religiosa, escassez, de excesso de informação religiosa, mas de escassez de conhecimento verdadeiro. Nunca houve tantos podcasts teológicos, tantos comentários bíblicos acessíveis, tantas conferências reformadas, tantas séries expositivas na palma da mão. E, no entanto, as igrejas estão cheias de pessoas que sabem sobre Deus e têm pouca vida com Deus. O diagnóstico de Oséias não é que seu povo era ignorante, era que seu povo era superficial e idólatra. Conhecia a liturgia, mas não o Senhor da liturgia. Por isso seus corações estavam divididos, irmãos. Mas o chamado de Deus é o mesmo chamado que ele fez lá no Êxodo. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Essa não é uma fórmula jurídica apenas, irmãos. É uma declaração de amor pactual que exige reciprocidade real. Talvez Deus também esteja nos perguntando: o que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Como um pai que insiste, que quer que seus filhos aprendam que toda a satisfação que eles buscam está nele mesmo. Tudo aquilo que buscamos, encontramos na sua própria presença. Mas aqui, irmãos, está para nós terminarmos a conexão com o Evangelho. Porque se o capítulo 5, verso 15, nos exige uma resposta, e se nós não conseguimos responder coerentemente, saibamos, a resposta já veio: Cristo Jesus. Esse conheceu a Deus plenamente. Já fez o sacrifício por todos nós. E rasgou o véu, para que pelo novo e vivo caminho, que é a sua própria pessoa, possamos experimentar esse Deus, apesar das nossas faltas, apesar das nossas falhas, apesar de nós quebrarmos a aliança tantas vezes. Portanto, ouçamos do Senhor essa manhã, conheçamos em Cristo Jesus, prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Chegue na sua casa, separe um tempo individual com Deus. Na semana, organize a sua agenda, onde o conhecimento de Deus seja a coisa mais importante da sua vida. Chega de nos dobrarmos a Baal. Ele não quer um conhecimento meramente técnico, mas relacional, íntimo. Jesus já veio, resolveu o problema, apaziguou a relação com Deus, para que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ficamos de pé para nós orarmos?